Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o capítulo 19 do Evangelho de João, a decisão de Pilatos. Capítulo 19, versículo 1 até o versículo 16. Versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Versículo 2. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. Versículo 3. E dizia: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Versículo 5. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Versículo 6. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Versículo 7. Responderam-lhe os judeus: Nós não temos uma lei, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Versículo 8. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Versículo 9. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Jesus não lhe deu resposta. Versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Versículo 11. Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Versículo 12. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Versículo 13. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. Versículo 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Versículo 15. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão César. Versículo 16. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Jesus crucificado. Versículo 17 até o versículo 22. Versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo 18. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo 19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Versículo 20. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Versículo 21. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos. Versículo 22. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados deitam sorte. Versículo 23 até o versículo 27.
Versículo 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo 26. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. A morte de Jesus, versículo 28 até o versículo 37. Versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Versículo 32. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Versículo 33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Versículo 35. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creais. Versículo 36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Versículo 37. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram, seu corpo posto em um sepulcro. Versículo 38 até o versículo 42. Versículo 38. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 aratéis de um composto de mirra e aloés. Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Versículo 41. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Terminamos aqui o capítulo 19 do Evangelho de João. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece